Teologia amadurece a fé. Teologia não tira a fé de ninguém. Eu sei que na cabeça das pessoas, as pessoas têm esse preconceito com a teologia. Quando a gente partilha alguma coisa aqui nas redes sociais, que é fruto dos nossos estudos, é normal pessoas assim virem comentar e desprezar o estudo que a gente faz e atribuir ao Espírito Santo um melhor entendimento da Bíblia. Bom, sinto lhe dizer que a realidade mostra o contrário. Se a gente for para fora da Igreja Católica, é muito comum nas igrejas separadas, isso são os próprios crentes que se converteram ao catolicismo que dão testemunho disso, que muitas vezes o mesmo texto bíblico é interpretado de formas diferentes nas várias igrejas e todas elas dizem que é o Espírito Santo que está dizendo que o texto está dizendo aquilo lá. Então, isso é uma ingenuidade. A pessoa que tem o mínimo de bom senso percebe que esse discurso é fajuto, mequetrefe, e que a pessoa não tem preparo, não conhece a fundo o texto bíblico. Né? Porque o mínimo de objetividade no texto bíblico se tem. Isso deve se ter. Isso sem levar em conta que as pessoas não têm a Bíblia de fato nas mãos. O que elas têm é uma tradução bíblica. Por quê? O texto bíblico originalmente foi escrito em hebraico, aramaico e grego. Então, se você está com um texto em português, saiba, você está com uma tradução bíblica e traduções muitas vezes podem errar. Você não está lendo o texto bíblico enquanto tal, mas você está lendo aquilo que um tradutor entendeu do texto, né? Então, por isso que é necessário ter também esse devido cuidado. Então, quando a gente partilha alguma coisa aqui que é fruto dos nossos estudos, ou então quando a gente fala, olha, eu sou mestre em Sagrada Escritura, estou fazendo doutorado em Sagrada Escritura, aí, de repente, chegam algumas pessoas e falam assim que nada disso tem importância, nada disso tem valor, porque o Espírito Santo é que mostra e que dá o entendimento certo da Escritura. O Espírito Santo não nega o esforço intelectual de conhecer melhor a fé. Quando você está doente, você vai consultar com seu vizinho que não entende nada de medicina, ou você vai no médico que gastou 6, 8, 10, às vezes até 12 anos de estudo para cuidar da sua saúde? Eu imagino que você vá no médico e você não despreza o estudo que o médico fez. Agora, por que que se despreza o estudo que pessoas, padres, freiras, leigos, bispos, fizeram de forma mais aprofundada dos temas da teologia, e isso é jogado fora, isso é desprezado como se não tivesse valor? Pois é, muitas vezes se percebe isso, né? E não precisa ir para fora da igreja, não. Basta dar o mesmo texto para várias pessoas dentro da igreja, para os vários grupos dentro da igreja. Se não lhes for ensinado qual é o sentido objetivo do texto que os exegetas apontam, você vai ver que todo mundo vai fazer uma interpretação diferente. E às vezes dizendo que é o Espírito Santo que está mostrando essa interpretação. Percebe? Então, teologia não tira a fé de ninguém. O que teologia faz é tirar a infantilidade da sua fé, a criancice da sua fé, a ingenuidade da sua fé. Né? A ingenuidade da sua fé. Isso a teologia faz. Então, por isso que todo bom cristão, se tivesse a oportunidade de fazer estudar teologia, é altamente recomendável. Recomendável, porque a pessoa terá uma fé mais madura e mais crítica. Ela perceberá que muitas vezes ela está colocando a fé em coisas que são acessórios da fé e que não têm importância nenhuma para a fé enquanto tal. Eu, enquanto estudioso da palavra de Deus, estudioso da Bíblia, dou esse exemplo. Ministro cursos bíblicos em vários lugares. Então, normalmente, vou dar um exemplozinho. Basta você falar que, por exemplo, que a história da Arca de Noé é um mito, é um relato mitológico, que aquilo lá provavelmente não aconteceu, é um texto que os sacerdotes exilados da Babilônia copiaram dos relatos de dilúvio lá da Babilônia, durante o tempo que eles ficaram exilados lá, que um tantão de gente some do curso bíblico, porque para eles parece que era mais importante, acreditavam piamente que um dia o mundo todo foi inundado com água, que todo mundo afogou, que Deus matou todo mundo,
ao invés de ter a sua fé na pessoa de Cristo, que é o Verbo de Deus que se fez carne, que nos ensinou um jeito de viver, etc., que está lá no Novo Testamento. Percebe? Então, às vezes, a pessoa tem fé nos acessórios, nos adereços e não tem consistência naquilo que é principal na fé, aquilo que é o cerne da fé. Então, teologia serve para te mostrar o que é o cerne da fé, qual que é o mais importante do arcabouço todo da fé, né? Então é muito interessante isso, muito interessante como a gente percebe que as pessoas têm preconceito para com a teologia, né? Talvez porque nas redes sociais se fique falando tanto mal de teologia ou de certo aspecto ou de certa corrente teológica por aí, que as pessoas acham que todo discurso teológico é sem fundamento, etc. Para você ter ideia, né? Há pessoas que falam assim que a gente tem que ter cuidado com teologias que tiram Jesus do centro. Se Jesus deixou de ser o centro, não é teologia. Olha, já está uma própria contradição na própria acusação que a pessoa de repente faz, né? Então é muito interessante isso. Então cuidado, se você de repente tem uma fé muito infantil, muito ingênua, cuidado. Porque de repente aquilo que você acha que o Espírito Santo está sobrando em você, na verdade é fruto da sua cabeça e não tem respaldo nenhum com aquilo que objetivamente o texto sagrado quis dizer e aquilo que faz parte verdadeiramente do patrimônio da fé. Então valorize aqueles que se dedicaram à teologia, valorize aqueles que se dedicaram aos estudos, porque a função deles é justamente tornar mais esclarecida e mais consciente a fé em Jesus Cristo e o seguimento a Ele.